Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e como você sabe, toda semana eu estou aqui trazendo sempre um convidado especial para a gente poder conversar, né? Trocar ideia, de repente conectar com você que está do outro lado, que precisa ouvir de repente a palavra de alguém que empreende, alguém que é influenciador, alguém que se destaca no mercado. E hoje não vai ser diferente, hoje a gente também está tendo a oportunidade de trazer mais um convidado para que a gente possa, né, conversar e expor aqui, de certa forma, né, a experiência que ele tem para que ele possa aqui compartilhar com a gente. Vale lembrar que todas as informações que eu trago aqui, eu disponibilizo na descrição desse vídeo. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida para fazer para o nosso convidado, aproveita o chat que está nesse momento aqui funcionando ativo, deixa a tua pergunta que a gente passa essa pergunta para o nosso convidado e no momento oportuno ele vai lá e responde no Instagram dele. Tá certo? Bom, outra coisa importante, pegue esse link, certo? Esse link desse episódio aqui, compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo dos influencers e tal. Olha, só compartilha. Por quê? Porque hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um profissional que realmente se destaca há muitos anos em Fortaleza, tá certo? Vamos lá, eu vou apresentar ele. Ele é jornalista, apresentador, influencer e é estrategista digital. Com uma ampla experiência em comunicação, ele mostra como transformou desafios em oportunidades, aplicando essa visão com um sucesso no mundo digital. O nome dele é Antônio Teixeira. Antônio Teixeira hoje é o nosso convidado aqui do Perspectiva Podcast. Veio aqui gentilmente para poder conversar, para a gente poder interagir e conhecer um pouquinho da jornada dele. Muito prazer, Antônio Teixeira. Muito obrigado por ter topado vir aqui conversar com a Eu gente. que agradeço pelo convite. Já acompanhava o podcast pelo YouTube, pelos cortes do Instagram. Gosto muito dos cortes, porque é algo que a gente consegue já enviar para, enfim, para os amigos, algum tema ou algum conteúdo, eu vou dizer. Que a gente fala sobre assunto, algum trechinho e tal, mas o conteúdo, quando a gente vai para o amplo, que vai para o YouTube, eu acho de grande valia também. Perfeito, então. Antônio, assim, o legal da nossa conversa aqui é o fato de a gente poder precisar e estar à vontade na hora de conversar. Então, assim, eu sei que você tem uma vasta experiência no mercado. A gente se cruzou lá atrás em algumas produtoras executando alguns trabalhos É diferentes. Eu verdade. na posição de produtor, você na posição de jornalista. Não, Você eu também trabalhei fez com, produção, fiz produção, mas eu trabalhei com você sendo apresentador já. já sendo É, apresentador, você já exatamente. era também na Eu já era época. produtor e a gente acabou se cruzando em algum momento aí, aqui em Fortaleza. Mas é isso, ó. A ideia aqui é que a gente possa conversar, conhecer um pouquinho da tua experiência. Eu sei que você tem uma agenda bem cheia e você não tem o hábito de estar sempre em podcast. Eu acho que a última vez que eu te vi num podcast foi o da Via Direta e foi Isso. um projeto piloto, né, que aconteceu lá Foi um atrás. projeto piloto, era um projeto temporada, porque era um dos braços que eles queriam atingir no digital, e eu acabei sendo convidado para fazer, fiz algumas edições do podcast, foi justamente essa primeira temporada, e, enfim, veio a pausa, aí a gente está verificando, né, enfim, eles estão analisando outras possibilidades para podcast, outros produtos digitais. A gente não tem um pouco mais de contato nesse momento, mas é um produto que ficou aí registrado no YouTube da marca. Foi, e outra, o Antônio está aberto aí, diversas parcerias, né? Tem um vasto conhecimento, além de jornalista, é um excelente estrategista digital, influencer, por que não? E tem uma bagagem que nos últimos anos ele tem se dedicado a um nicho de mercado que tem me chamado muita atenção. Mas a gente vai já conversar um pouquinho sobre isso, mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é de praxe aqui. Eu queria saber quem é o Antônio Teixeira. Hamilton, Antônio Teixeira me descobriu um empreendedor da comunicação. Eu me descobri depois de muitos anos, porque quando eu comecei na época que praticamente tudo era analógico. Você não tinha toda essa estrutura aqui do digital como você tem hoje. Então, assim, eu sempre tentei projeto, fosse para TV, lá no pré-histórico da pré-história da internet, no caso, que era projeto para ser programa de TV, entre aspas, e um projeto para site que naquela época, se você ia para festa de forró, como as casas de shows aqui eram muito famosas, como o Parque do Vaqueiro, entre outras, você ia, batia uma foto e você pegava lá no Fotolog, você lembra? Sim, E lembro pegava sim. outros sites e eu estava tentando desenvolver um projeto para aquela época, para ver se eu conseguia entrar na comunicação. Enfim, eu fui me descobrindo e fui me tendo esse gatilho, né? Que eu era muito mais além do que um profissional para estar na comunicação, como eu tentava empreender. Bom, claro, como tudo na vida, você tenta aí 1000 projetos, você recebe 99 não e um vai engrenar.
que não dá pra gente desistir na primeira oportunidade, até porque a gente precisa de experiência. E eu tinha experiência zero naquela época. Eu tô falando de um jovem com 18 anos, 17 para 18 anos, tinha acabado de sair do ensino médio, entrei na universidade para cursar jornalismo, comunicação social, habilitado em jornalismo, e eu estava me descobrindo ali em relação ao mundo. Poxa, o que é que eu quero fazer? E sempre vai eu quero fazer TV, eu quero fazer TV, mas a gente vai descobrindo os braços da comunicação dentro do projeto, do propósito que a gente está ali. Perfeito, então. Você é natural de Fortaleza, Sou natural de Fortaleza. e já tem aí, já trabalhou por para diversos veículos, né? E eu Isso. queria que você pontuasse um pouquinho, que é para as pessoas te conhecerem até mais, até porque assim, ó, quando a gente divulgou essa publicação que você estaria aqui para conversar com a gente, muita gente ficou assim, se perguntando, cara, a gente agora vai conhecer o Antônio, embora você seja muito presente no digital, então assim, é muito raro o dia que você não aparece no story, né? O que acontece é o seguinte, eu vou começar lá do zero. Como eu falei agora há pouco para vocês, eu tinha 18 anos na época, tinha acabado de sair do ensino médio e eu não tinha praticamente experiência nenhuma. Entrei na faculdade de jornalismo enfim, no semestre seguinte. O que é que eu fui fazer? Eu fui buscar oportunidade. Aí é o que eu digo, muitos nãos, e na época da TV, nesse auge de 2008, vamos para lá, era muito tem um parente? Conhece alguém que possa te ajudar? O mercado era muito fechado. E principalmente para você que não era do meio. Eu vinha de um bairro de periferia que eu não entendia nada. Eu não sabia fazer, eu falando bem popular com vocês aqui, uma expressão nordestina que é não sabia fazer uma coquenga, como a gente fala, né? Então, assim, primeira coisa que eu fiz, eu preciso de experiência. Porque as pessoas não irão me contratar sem ter experiência nenhuma. Porque não adiantava eu colocar um currículo numa emissora ou para uma assessoria de imprensa no qual eu não tinha nada. Eu tinha o quê? Na época, aqui em Fortaleza, tinha uns cursos de graça. Não sei se você lembra, curso gratuito. Secretariado e caixa. Sim. Era esse tipo de conteúdo que a gente tinha acesso. Porque o que acontece? O YouTube hoje ele te dá uma possibilidade de, eu quero estudar conteúdo tal. Você vai lá, acessa o YouTube, faz um curso praticamente gratuito, ou então paga um valor bem acessível. Tem curso aí de R$ 9,90, enfim, que esses digitais que trabalham com tráfego pago ou que trabalham com mercado digital, ele te disponibiliza. Na nossa época, na minha época, não tinha isso, não tinha essa possibilidade de você, eu vou entrar aqui na internet, vou fazer um curso, vou me aprimorar. Então, assim, a luta foi diária, foi muito trabalho. Eu investi para trabalhar para conseguir um emprego na época. Por quê? Como ninguém me conhecia e eu não tinha experiência de nada, o que é que eu fui fazer? Fui bater de porta em porta. Primeira porta que eu bati foi na faculdade. Eu entrei na universidade para ver como é que funcionava, encantado, jovem de 18 anos. Nossa, o que é aqui? E descobri a agência de notícias da faculdade. E bati na porta e falei, eu quero trabalhar aqui, como é que faz? Então, assim, eu sempre fui muito ousado, sem saber nem que eu era ousado. Eu tinha muita vontade de fazer aquilo acontecer. Aí me deram a oportunidade de estagiar no primeiro semestre de comunicação. Disseram, olha, é a primeira pessoa que entra aqui no primeiro semestre. A gente só aceita a partir do terceiro ou quarto semestre. Mas como aquela questão, você vai pegando network, vai amadurecendo o network, né? Que network ele não acontece de uma hora para outra, não é um aperto de mão que vai lhe fazer o network acontecer. Eu comecei mais vezes na sala, fui pegando um pouco mais de intimidade com as pessoas, surgiu uma vaga e me chamaram. Aí eu comecei a estagiar. Aí o que acontece? Cara, eu só tenho essa experiência aqui. Eu chegava na faculdade 8 horas da manhã, almoçava lá, 2 da tarde, eu acho que 13h30 eu entrava, ficava até 5 da tarde estagiando, de graça. A gente não recebia nada naquela época. Nem sei se ainda hoje tem estágio voluntário, como era da Isso época que deve ter falava. ainda hoje. Cara, aí eu disse assim, e agora como é que eu amadureço isso? Eu fui buscar oportunidades de estágio voluntário em eventos. Onde tinha uma oportunidade para trabalhar de graça, eu me metia. Eu disse, eu estou disponível, eu quero fazer acontecer, me dê essa oportunidade, deixa eu trabalhar. Era para fazer assessoria de imprensa, eu carregava galão de água. Porque eu vi que o dono do evento estava lá dando sangue para o evento acontecer, algum atraso acontecia, eu posso dizer, não era nem algo planejado, era algo que eu, tipo, cara, eu quero estar junto, eu quero ver como é que funciona a engrenagem de tudo isso. Aí foi onde eu comecei a ter experiência através dos currículos, do currículo no caso, que eu fui garimpando a cada experiência. Até que um dia olharam para minha pessoa e disseram assim: tem um estágio aqui de 3 meses, que era uma temporada. E eu fui aceito. Aí desses 3 meses virou 6 meses. Como é que funcionou? Se você for prestar bem atenção. Eu não tinha nada de experiência, eu era zero de experiência. Eu digo, eu preciso ter experiência. Eu fui trabalhar de graça, fui garimpar ali recursos, posso dizer, intelectual, para que eu pudesse atingir minha meta. Consegui.
Poxa, deu certo. Entrei no estágio, trabalhei 3 meses, eu fazia assessoria de imprensa. Eu levava entrevistado para as emissoras aqui do Ceará. Então isso já me dava outro acesso, me deu acesso às emissoras. Comecei a conhecer a produção, perdão, a direção dos programas de TV, de alguma emissora, foi onde me chamaram para estagiar. Aí, meu amigo, aí se você achava que eu trabalhava, aí você vai entender o que é você, posso dizer, buscar oportunidade. Porque nessa época, quando, enfim, eu comecei, estagiava à tarde nessa agência, estudava pela manhã, eu tive que fazer uma troca aí. Eu fui estudar à noite. Por quê? Eu fiquei na agência, entrei na primeira emissora que teve aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, que foi a TV União, que eu fui estagiário durante 3 anos lá. Durante esse período, o que é que eu fazia? Eu acordava às 5 horas da manhã, 6h20 eu saía de casa, entrava na TV União 7h30, de 7h30 eu ficava até meio-dia e 30, 1 hora, corria para a agência que eu fazia assessoria de imprensa, ficava até 5 da tarde, minha aula na faculdade começava às 18h30, eu saía da faculdade 10h09 e pouco, 10 da noite, chegava em casa 11 da noite, meia-noite, porque eu morava muito longe da faculdade. Então, era do outro lado da cidade que eu morava. Então, assim, é, quando a gente pensa que muitas vezes é um profissional que você vai analisar, até mesmo para realizar uma proposta hoje em dia para alguém, é importante que não só eu, mas como você também coloque no papel tudo que você passou para você ter de crédito hoje, ou seja, de inspiração, para você ter o que colocar para apresentar esse teu cliente. Porque mesmo você sendo um CLT, você tem que saber como é que você vai entregar aquele resultado. Porque, por exemplo, eu saio pra rua para fazer matéria. A gente fazia entretenimento na época, quando eu entrei. Então, assim, o que é que eu dou de resultado para a TV? Qual é a minha preocupação? Qual é a audiência que está dando esse conteúdo? O que é que eu consigo trazer aqui para garimpar algo que a gente consiga agregar? Porque hoje em dia, mais do que nunca, a imagem e você estar perto de pessoas que te agreguem valor é de extrema importância. Sim. É o ambiente que você está. Porque, assim, eu sofri muitas coisas que eram necessárias sofrer para que eu pudesse chegar onde eu queria chegar. Então, assim, eu saí de um cara que não tinha experiência nenhuma, era zero experiência para fazer a transmissão do Carnaval de Salvador para um veículo nacional. Então, assim, foi do 0 a 1000, claro, não foi tipo, eu entrei hoje, amanhã eu fiz isso, não. Foram longos anos construindo, foram longos anos amadurecendo aqui em Fortaleza, foram diversas oportunidades que eu tive de frente de câmera, de produção, de direção, tudo que você possa imaginar para conseguir chegar ali onde eu almejei estar um dia. Então, assim, tem toda essa construção que as pessoas pensam que é da noite pro dia, né? Você não aparece hoje e diz assim, eu sou especialista tal. Tá, mas o que é que essa pessoa fez para ser especialista? Você lembra? Eu sempre falava que viralizou alguns podcasts sobre bambu chinês. Você sabe a história? Sim, já Que, comentários sobre, eu já ouvi falar assim. que o bambu chinês, caso você não conheça, enfim, já está bem popular essa história. Eu conheci lá para meados de 2008, 2009, quando eu entrei na faculdade. Era o seguinte: o bambu chinês, ele primeiro cresce para baixo. As raízes elas fincam no chão, para depois de muito tempo começar a brotar algo ali na terra. Então, assim, não se preocupe se o teu concorrente ou se a pessoa que está começando junto contigo, ele está aparecendo muito mais do que você. Poxa, eu deveria aparecer mais em relação a isso. Eu poderia ser mais reconhecido em relação a isso, porque você ainda não chegou onde você queria chegar. Porque qualquer tempestade, qualquer vento que vá vir, ele te derruba. Porque você está fincado no chão, você sabe onde é que você está. Se acontecer qualquer coisa que te prejudique, você sabe como fazer, você sabe o que fazer e você sabe como voltar para o final da fila e começar tudo de novo. Então, a importância de ter algo concreto e passar, posso dizer, pelo sofrimento que a gente passa, que nada veio de graça, tudo ali é você estar construindo o mesmo estágio voluntário, que você paga para trabalhar. Que eu digo paga para trabalhar, você paga o transporte que você vai, você paga a sua alimentação, você paga o tempo que você está ali. Então, assim, tudo isso ele te posiciona e posiciona a tua imagem para o futuro. Perfeito. Bom, como você está acompanhando aí, você está vendo que o Antônio realmente tem uma bagagem muito grande, muita história para contar, e aqui ele teve, né, tá passando aqui para a gente algumas informações que a gente julga muito importante para você que está achando que as coisas acontecem da noite para o dia, e de fato não é. E é justamente sobre isso que eu queria falar, né? Então, você julga então que por que que o acesso certo muda tudo? Claro, o acesso. Vamos lá, vou voltar para 2008, 2007.
Era um jovem de periferia que não tinha acesso, quando eu digo acesso, não tinha acesso a nada. Meu mundo era casa, bairro, a rua que eu morava e colégio. Eu não conhecia nada fora isso. E o que eu digo é isso, é sobre o ambiente. Qual ambiente que você está? Por que é que você precisa mudar de ambiente? Muito coach, enfim, muita gente hoje fala isso na internet. Mas o porquê, qual a importância de você sair do ambiente que você está para ir para outro? Crença limitante. As pessoas, eu sou de uma época que as pessoas falavam, você trabalha, faz o terceiro ano, presta vestibular, vai trabalhar de carteira assinada e você vai se aposentar. E é isso. E eu não acredito, eu não queria isso para minha vida. Eu quero empreender, eu quero chegar em outros momentos, eu quero chegar na comunicação. Eu acho que quando eu avisei, vou fazer jornalismo, acho que muita gente não acreditou que ia acontecer isso. Quando eu comentava com as pessoas, ou fazia algum tipo de projeto e comentava com pessoas que estavam ali ao meu redor, as pessoas, isso é difícil. Acorda, bota o pé no chão, vem pra vida. Tu não tem noção que é isso para onde tu mora, para onde tu vive. Então, assim, sair de onde eu estava, buscar novos caminhos, entrar em uma faculdade, enfim, que me desse acesso a muitos eventos de grande porte, de nível nacional, friso aqui, como era na minha época, tinha o Ceará Music, não sei se você Sim, lembra. lembro sim. Então, assim, eu saí um ano de onde eu não tinha acesso a nada e fui trabalhar com grandes artistas no backstage. Então, assim, o cara que eu não conhecia ninguém, eu não conhecia ninguém, não tinha acesso a nada, nunca tive acesso a um artista antes disso, que eu lembre. Eu fui, na época de Ceará Music, eu tinha acesso a quem? Eu buscar no camarim. Chico Santa Cruz, a gente ficava no backstage com Cláudia Leite, ficava no backstage com, ou seja, com todo aquele elenco de artistas que da época e ainda hoje repercutem. Então, olha o salto de uma pessoa que vivia meio que tipo, meu vai que falava na época, como eu não vou lembrar agora, parece que você é um jumento que bota, eu esqueci o nome, que você só olha pra frente, né? Ela diz, você tem que tirar isso daqui. E não dizendo que eu sou jumento, outra pessoa seja, mas não, é porque muitas vezes a gente tá aqui, ó, e a gente tem que tirar isso aqui, entrar em outros caminhos, testar outras coisas para você começar a enxergar o mundo como é que ele funciona. E pessoas que estão ao lado, que têm crença limitante, ela te mata, no caso, o sonho e a tua possibilidade de crescer na vida sem saber, porque ela não acredita muitas vezes nem nela mesma, ou essa pessoa, ela não tem nem essa possibilidade de não acreditar nela. É porque o ambiente que ela cresceu, onde ela está inserida ali, a vida dela inteira, não permitiu que os olhares dela se voltassem para outra coisa. Era aquela questão, ela só tem essa oportunidade, ela tem que agarrar isso. Então, assim, quem vem falando diferente é como se não funcionasse. Então, assim, e eu deixo aqui um recado para você, muito certo. Cuidado para você não se decepcionar ou não se frustrar no plano na sua vida sendo medido pela regra dos outros. Tem muita gente que não sabe aí da vida ou nunca mensurei 1 metro de quilômetros onde você pode chegar. Por que é que eu digo isso? Porque tem muita gente que olha pra você e diz, não, não consegue. Não, cara, não é isso. Só pode estar fazendo alguma coisa errada. Porque no campo de visão dela, ela só tem aquela possibilidade. Se ela tem aquela possibilidade, principalmente quem é mais velho que você, ela vai te oferecer o que ela tem. Ela vai enxergar, ela vai te julgar da maneira que ela foi inserida, da maneira que ela foi, enfim, das vivências dela, né? E o que é que você faz? Pô, tem mais idade. Eu sou da época, muito que eu ia pra academia, eu tinha 20 anos, 2009 por ali, 2010 eu acho já. As pessoas olhavam pra mim e diziam, academia pra quê? Você é tão jovem. Ou seja, tinha muita gente que estava inserido numa situação que não entendia, e se você fica cercado dessas pessoas, você acaba não fazendo o que é preciso fazer para você mudar de vida, ou ter qualidade de vida melhor, por conta de querer se limitar entre os outros. Aí que vem a régua. As pessoas querem te julgar, as pessoas querem te dizer que você não vai conseguir, as pessoas querem dizer, você vai acreditar nele? Por quê? Porque ela não consegue, porque ela não teve a oportunidade de ter um acesso que lhe proporcionasse algo melhor na vida. Eu acredito muito nessa forma. Eu não julgo quem faz isso. Porque a pessoa ela precisa de ajuda. Ela não precisa, tipo, porque você tem uma crença limitante, é porque. Não, você não vai julgar. Quando você chegar lá, ofereça ajuda. Pergunte se quer. Agora, com detalhe: a pessoa quer ajuda, a pessoa quer ser ajudada, porque isso pode te atrapalhar se você for pegar na mão de alguém. Porque para você subir numa montanha, você não consegue subir segurando na mão de alguém, levando só. É cada um com seu equipamento e tem que ter equipamento para poder chegar lá no topo, porque senão você cai e, enfim, leva um monte de gente lá para baixo.
Perfeito, então. Esse é Antônio Teixeira aqui fazendo parte do Perspectiva Podcast. Como você pode ver aí, a cada pergunta que a gente vai realizando aqui, ele vai se destacando realmente, porque sabe muito bem onde quer chegar, ele já faz muita coisa. E falando assim de muita coisa, eu misturo com essa questão de oportunidade, eu acredito que você já deve ter tido várias. Mas uma oportunidade que você julga que foi maior e que você criou. Uma oportunidade que você criou, qual foi? Pronto. Quando eu comecei a falar sobre quando eu não tinha experiência e fui atrás de experiência, é para você criar suas próprias oportunidades. Se olha para um lado, não tem vaga. Se olha para o outro lado, não tem vaga, o que é que você vai fazer? Eu vou criar minha própria vaga. Como é que é isso? Vai bater na porta. Vou criar um projeto. Vocês aceitam essa possibilidade? O que é que vocês acham disso aqui? Vai para a internet. Qual o teu ramo? Tu trabalha com o quê? Qual é o teu objetivo de vida? Ah, eu quero trabalhar dentro desse nicho aqui. O que é que você vai fazer? Você vai pegar informações. É muito importante não só querer, mas é importante você estar munido para ter as oportunidades na hora certa. Porque se você chega com um projeto para apresentar alguém sem dado, sem pesquisa, sem a projeção que aquilo onde pode chegar, raramente alguém vai te aceitar. E tudo é venda. Como eu disse, eu comecei a empreender na comunicação. Você vende a sua imagem, você vende a notícia quando você faz assessoria de imprensa, você vende seu cliente, você vende o produto que você está conversando, muitas vezes, ali. Ah, como eu já apresentei programas de TV aqui, você está apresentando um programa, você está usando, vamos supor que seja essa xícara. Eu não estou diretamente falando, olha, compra essa xícara, essa é uma xícara, enfim, confortável. Não, você está usando. Quando você usa, querendo ou não, ali você está vendendo. Você está mostrando para as pessoas que esse produto existe. É um fortalecimento de marca. Então, assim, voltando para a questão de gerar as próprias oportunidades. Eu não tinha oportunidade de nada. Eu fui bater na porta, fui fazer projeto, fui explicar para as pessoas o porquê que elas precisavam disso e fui ganhando oportunidade onde não tinha. Foi daí, meu amigo, que onde eu era muito criticado quando era moleque. Ah, você é muito metido. Me lembra muito daquela imagem das asas, né? Sim. Alguém que não te conhece acordando. Rapaz, pois se você souber que ser metido na vida me deu tanta oportunidade, não ter vergonha de ser um cara de pau, não no pejorativo, mas no algo benéfico assim. Ah, eu não vou falar porque eu tô com vergonha. Não, vá falar. Vá falar, você não tá munido, você não tem uma oportunidade ali na sua frente. Você não sabe se a pessoa vai te dar uma oportunidade daqui para 6 meses. Ninguém sabe se estão te procurando uma pessoa do teu perfil. Oi, tudo bem? Prazer. Cuidado para não ser inconveniente também, né? Eu sou, enfim, sou Antônio Teixeira, tenho esse projeto. Você tem interesse de me receber? Toma um café com a pessoa. Pergunta se ela tem interesse em te receber. Mesmo que não feche, você está começando a criar um network ali. Porque você já vê a pessoa em eventos, já, enfim, entre outras possibilidades. Perfeito. Ó, o Antônio já fez e faz vários trabalhos, e um desses trabalhos que ele realiza hoje na cidade também é de assessoria de imprensa e na construção de autoridade. Queria que você falasse um pouquinho. Cara, quando eu cheguei na comunicação, você vai com aquela velha situação de, ah, eu quero fazer televisão. Todo mundo não vou dizer todo mundo, mas a maioria quando você vai para comunicação, quando eu fui para comunicação, que eu não posso generalizar também, né? Eu fui para fazer TV. E dentro da comunicação, eu descobri a assessoria de imprensa. E a assessoria de imprensa nada mais é do que você poder gerar uma autoridade do teu cliente, fortalecer uma marca com os veículos que você tem agora no digital, que na época não tinha tanto, né? Enfim, no tradicional e também no digital, aqui mais uma vez. Quando a gente fala sobre venda, tudo é venda. Quando eu anuncio que, por exemplo, o Hamilton lança um podcast, novo formato de podcast em 2026. Eu transformo essa notícia, eu estou vendendo, oferecendo, no caso, para os veículos de comunicação. Vai te gerar venda direto? Na hora? Vai cair aqui uma notificação? Não, mas ela vai fazer o quê? Ela vai te gerar autoridade. O que eu digo que os veículos de comunicação tradicional te gera é autoridade, porque isso aqui, ó, todo mundo tem. Você vai na loja, compra, você grava um Reels, você grava um conteúdo. Mas quem é que assina por você? Você ser entrevistado em um programa de TV, que seja, enfim, de um veículo de credibilidade, você sair no mídia tradicional, aí é que eu digo, você tem que ter um planejamento estratégico para assessoria de imprensa e para o digital. Assim como você já trabalhou na época com a gente no analógico, e hoje você aposta no digital, porque primeiro você criou sua marca, o seu nome, hoje você está aqui com a Hamilton com podcast, que alinha tudo isso. É como eu digo para as pessoas, não adianta você querer fazer algo avulso que não vai funcionar. Aí como foi a assessoria de imprensa? Peguei a assessoria de imprensa de algumas marcas, implantei a assessoria de imprensa
em eventos aqui em Fortaleza que não tinha no segmento religioso, não existia. Eu cheguei, enfim, com vontade de gerar oportunidade. Ó, eu posso fazer de graça, vamos fazer? Já que é evento gratuito. Fiz, foi implantado isso em 2000 e, creio que 2009, 2010 no máximo, por ali. Foi onde começaram a trabalhar em relação a isso. O segmento religioso, eu falo do gospel, né? Não tinha tanta gente trabalhando na comunicação como tem hoje. Colocar aí quantos anos atrás? 17 anos atrás. Então você não tinha muitas pessoas trabalhando nesse mercado. E a assessoria de imprensa basicamente é isso: é comunicar, fortalecer marca, é te gerar autoridade em cima de um público, é tipo proporcionar que aquilo te gere engajamento não só na internet, com o teu público, que muitas vezes a internet é um público totalmente diferente do teu produto que ele tá te vendo na TV ou tá te vendo em outro espaço, para que ele te possa te garantir uma venda no pós. Por que que eu digo isso? Vamos imaginar aqui um empresário ou um profissional liberal, enfim. Colocar aqui um médico. O médico ele tem uma rede social, ela é toda feita aqui, em relação a boa postagem, tá com copy legal, tá com tudo certo. Eu entro no perfil desse médico. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho uma entrevista para um programa de TV, para um jornal. Eu tenho aqui uma nota que saiu em outro veículo de credibilidade. Isso vai somando aqui no teu subconsciente. Ah, esse cara é bom. Esse cara dá entrevista pro jornal. Esse cara aqui tá presente no digital. Ou seja, te passa mais segurança, gera autoridade. É assim que eu enxergo, que as pessoas conseguem atrelar tudo isso. Mas friso mais uma vez, não adianta você fazer algo avulso. Tem que estar tudo dentro de um planejamento, porque senão, amigo. Fica complicadíssimo. Antônio, uma história marcante como apresentador de TV que você teve? Cara, tu quer saber como eu comecei? Perfeito. Eu fiz o inverso. Até Explica quando eu aí. falei pra vocês, em 2008, até meados de 2011, eu tava atrás da câmera. Eu fiz produção, eu fui estagiário, fui produtor, fui diretor, fui tudo que você possa imaginar atrás de uma câmera, eu tava ali trabalhando. E eu chegou num momento que, tipo, eu não tava pronto o suficiente pra ninguém me contratar, a gente tem que ter noção de como a gente tá no momento, e fui, mesmo assim, vou bater na porta. E não tinha oportunidade em Fortaleza. Mas quer saber? As pessoas naquela época, elas vinham do interior pra capital pra conseguir uma vaga em emissora. Eu fiz o contrário. Eu fui pro interior Olha só. pra poder voltar pra Fortaleza. Eu fui na TV da gente, o Marcílio me convidou, que já faz assessoria de imprensa do evento onde eu, enfim, falei agora há pouco que eu implantei assessoria de imprensa, tá? A Importância Network. Ah, tu quer na TV? Bora lá. Olha, Milton, eu não tinha experiência de nada de frente de câmera. Uma coisa é produção, outra coisa é direção, mas você poder ali, enfim, conversar e você desenvolver o que eu tô conversando hoje, nossa, ninguém nem imaginava. Eu levei muita queda, meu E amigo. eu lembro que uma das vezes que eu estava lá, eu tô no Mush Sim. mesmo, no Raidar. Eu fui ver uma matéria tua lá no Marina Park. Eu lembro, tu tem lembrança, assim. Rapaz, é muita E eu fui ver matéria. aquele matéria, assim, rapaz, olha como é que o Antônio fez. Era. Rapaz, Que era muito impressionante. complicado na época. Pois é, Eu acho que foi uma das primeiras vezes que tu gravou, né? foi. Aí o que aconteceu? Eu fui pro interior, consegui ficar lá. Eu tenho que agradecer até hoje o pessoal da TV da gente, inclusive muito obrigado dizer. Eu tô lembrando, esquecendo o nome de outra pessoa, mas enfim, eu lembro da Cleide, Marcílio, todo mundo tá me acompanhando, que foram eles que me deram a oportunidade. Eu saí do interior, eu vou praticamente morar no interior, ou saí de Fortaleza e fui morar no interior. E eu comecei a fazer TV lá, comecei a fazer matéria, comecei a fazer enquete, que era o programa chamado Repórter Cidadão. E dia de segunda-feira ele era voltado pro gospel. E eu fazia enquete na rua. Cara, aí vou buscar a oportunidade de novo. Surgiu a vaga, chegando no Raidar, que estavam precisando de produtor de externo no Must. Você não tem ideia o quanto eu liguei pro Calbi. Você lembra do Calbi? Galera, assim, meu amigo. Eu liguei muito, eu ganhei no cansaço. Lhe digo porque ele disse assim, cara, vem pra cá que eu não aguento mais. Sério, eu não tava mais aguentando tu ligar pra cá. Eu ligava todo dia. Eu acho que eu passei 2 meses ligando todo dia. E eu não queria saber se era sábado, não queria, que ela era produtora de final de semana. Eu ligava segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. E a vaga não tem? E aí, vocês não vão me chamar pra seleção? Tá aqui meu currículo, eu te enviei já. Rapaz, eles. Pronto. Aí eu fui fazer um teste. Aí foi quando o Raidar me viu, cadê o novo produtor? Aí fiquei. Cara, o Raidar foi de uma base de, de escola, que eu vou dizer pra você, pra eu aprender a fazer jornalismo, que você não tem ideia. Como é que o Raidar foi essa referência no jornalismo? Bora lá. Raidar faz televisão?
com todo respeito, há 1000 anos, né? Faz muito Faz tempo. muito tempo. E a gente sempre precisava fazer, quando eu fui fazer quando eu comecei, eu entrei no entretenimento na TV. Só que depois disso, eu apresentava programa pela manhã de 1h30, que era revista eletrônica, já apresentei jornal na TV União, e muitas vezes eu fazia externa e tinha um governador. E governador, meu amigo, é o seguinte: chegou o governador, chegou o prefeito, ó, microfone, prepara, que tá preparado aqui para começar a coletiva. E quando eu comecei a trabalhar com o Raidar, essa parte de jornalismo eu não tinha muita experiência assim, dos macetes como repórter e tal. Ele disse assim: Antônio, a gente coloca o microfone, deixa todo mundo fazer a pergunta. Depois você chega no ombro dele, se ele tiver com calma, e diz: Você pode falar comigo? Um minuto. Você faz nem que seja andando com esse cara. E tu tem uma exclusiva. Para você ver qual eram os tipos de referência que o Raidar me dava. Meu amigo, eu só fazia isso. Eu chegava no prefeito da época, de Fortaleza, para poder gravar, eu fazia da mesma forma. Foi onde eu criei vamos dizer, uma conexão, enfim, era mais bem visto na época de coletivas de imprensa ali, para poder gravar. Eu sempre fazia. Você vai para onde? Eu olhava para o prefeito. Você vai para onde? Vamos gravar? Ele, vamos. Eu tô indo para ali, tô com pressa. Vamos caminhando. Pegava o microfone. E aí, prefeito, como é que você tá? Apesar de ser algo mais tenso, eu tinha que deixar o cara mais leve. E essa obra? Conversando. E conversava, ia-se embora. Aí na época, o próprio prefeito me elogiou pro dono da emissora que eu trabalhava. Enfim, aí foi daí essa escola da madrugada, da noite, que você pensa que você trabalhar de produtor externo para programa social, naquela época que Fortaleza tinha festa quase todos os dias. Não era mole não, meu amigo. Era fácil, não. Não era fácil. E eu tive duas ou três passagens, três passagens pelo Mush, né? Acho que numa dessas aí foi quando você engajou. Acho que o meu segundo retorno no Mush, acho que você já estava lá. E aí o Raida vivia dizendo, cara, a gente vai precisar de duas equipes para fazer isso, aquilo. Então vai para um lado, que Eu aí a vou outra pro equipe vai para o outro. outro. A gente não pode perder a pauta, porque a gente estava envolvido em muitos eventos sociais na cidade. E isso era muito desgastante. A gente precisava de muita gente realmente inserida. Pronto, pra você ter ideia, algo que me marcou na época foi a Boate Kiss. Por que a Boate Kiss me marcou? Eu tava com o Raidar gravando desde sexta-feira. Eu chegava na. Eu falei pra vocês que eu trabalhava na uma TV de manhã, estagiava à tarde e ia pra aula à noite. Essa época passou. O projeto, como eu falei, que eram 3 meses, se estendeu para outros meses, mas tinha acabado, a agência tinha me contratado, fiquei só na TV e voltei pro Raidar. Sai da TV União, sai de tudo. Aí a TV União me liga, depois que me dispensou como estagiário, e eu entrei no Raidar. Não, entrei no Raidar e a TV União me ligou de volta. Eu fiquei em dois empregos. Então, assim, eu trabalhava de manhã, à tarde eu ia pro Raidar, que na época, quando era segunda, terça, quarta e quinta, não tinha evento. Ia pra faculdade, e sexta, meu amigo, era só assim, ó, tchau. Eu sabia que eu chegava. Não sabia que horas eu ia embora ou quando eu ia embora. Então, assim, voltando pra Boate Kiss. A Boate Kiss, eu tinha chegado no pra gravar sexta de tardezinho, às 17 horas. Cara, era domingo. Eu não sabia que a Basquete tinha pegado fogo. Por quê? Eu gravei uma festa, eu saí de uma festa, eu fui pra outra festa. Deu sábado de manhã. Chegou no sábado pela manhã, eu praticamente zumbi de sono, fui dormir. Aí foi no sábado, né? Fui pra uma festa no Forró no Sítio. Foi no Forró no Sítio, era, se eu não me engano, era Ivete Sangalo e Aviões do Forró. Dessa festa a gente saiu, era 7h30 da manhã. Eu emendei pra uma confraternização de uma ótica que o Raida era patrocinado na época. Deu 10h30, 11 horas. Como era uma feijoada, a gente almoçou, lembrando, virado do praticamente da sexta-feira. No sábado não rendeu muito para descansar, e o sábado ali, ó, e chegou. Eu saí da feijoada, era 3 horas da tarde, e era a inauguração da Arena Castelão, aqui em Fortaleza nesse ano. No domingo, eu estava no carro, entrou o plantão na Globo. Era o plantão, alguma notícia na Globo, se eu não me engano, falando sobre isso. Por que que eu senti? Bora lá. A Boate Kiss era uma boate conceituada, querendo ou não, de muito jovem. Eu tava onde? Eu tava dentro de boate. Se Deus me livre, um acidente daquele fosse aqui em Fortaleza, quem é que tava dentro? Cara, eu senti. Foi uma porrada, uma pancada que eu levei quando eu escutei a notícia. E foi assim, eu vi a notícia e fui, vamos embora. Fui para na Castelão gravar, tava diversas celebridades entre os jogadores influentes aqui na época, eu acho que não sei se o Ronaldo tava, enfim, tava uma galera, mas para você ter ideia assim, de quanto a gente rala para você pegar toda a bagagem, todo o conteúdo para chegar aqui
Não só aqui, mas para chegar para um cliente e explicar, olha, você precisa ter uma estratégia para você conseguir chegar em algum lugar. Porque sem bagagem, sem estratégia, é difícil você chega, mas o que eu vou dizer, você vai voltar lá para trás, vai construir suas próprias experiências para conseguir chegar em onde você quer. Perfeito. Antônio Teixeira é o nosso convidado aqui do Perspectiva Podcast. Bom, e entre indas e vindas em TVs, em programas à noite, enfim, de tudo que ele fez na vida, hoje ele se encontra, digamos assim, no seu melhor momento, porque de alguns anos para cá ele se inseriu dentro de um nicho que eu vejo que você se identifica muito, que é trabalhar com o Carnaval de Salvador, que você passou a É, ser um dos caras assim, quando a turma soube que assim, rapaz, o Antônio vai falar, vai participar de um podcast, e a gente quer saber um pouquinho sobre essa tua experiência, já vem de alguns anos. Micareta é um negócio que te encanta demais, né? cara, o Carnaval de Salvador foi uma porta que Deus abriu, pode ter certeza disso. Sou muito grato. Enfim, a quem me inseriu nesse momento foi uma aposta. Lembrando mais uma vez, gere oportunidade. Eu não conhecia ninguém do Carnaval. Eu chegava para todo mundo que eu comecei a conhecer as pessoas que vinham de Salvador para o Fortal. E eu dizia o quê? Oi, tudo bem? Já conhecia. Me leva pro carnaval. Meu sonho é fazer o carnaval de Salvador. O repertório, amigo, era o mesmo. Me leva pro carnaval de Salvador. Meu sonho é fazer o carnaval de Salvador. Até que um dia um cara, o Fred, me chamou e disse: Você quer vir? Você tem que investir. Porque era aquela questão. Não era certeza eu trabalhar, mas era certeza eu estar lá, eu estar no local, estar em Salvador e ter a possibilidade de ocupar uma vaga de repórter no carnaval, na transmissão do Carnaval de Salvador. Cara, eu não contei. Eu digo assim, vamos embora. Consegui a grana, precisava de uma grana, enfim, para você ir. Ele me deu hospedagem. Cheguei em Salvador, foi meu primeiro trabalho nacional, foi onde abriram muitas portas. E eu trabalhei e eu fiz o seguinte, eu investi para poder trabalhar. Aquela questão que eu fiz lá no começo, que eu investia para trabalhar em evento voluntário, chegou no Carnaval de Salvador em 2017 já, quase 10 anos depois, eu tive que investir de novo para poder conseguir trabalhar. Fiquei no 0 a 0. Não vou dizer isso porque a bagagem que eu trouxe do carnaval, a maturidade que eu trouxe de experiência, a bagagem, o respeito que eu trouxe em relação a isso para minha carreira é algo que, que eu não consigo mensurar. Existe um Antônio antes do Carnaval de Salvador, existe um Antônio depois do Carnaval de Salvador. Isso é uma realidade que não pode ser mudada, enfim, de acordo com a história. E o interessante é que você vai se acostumar, além de trabalhos nacionais, tem alguns períodos do ano que ele é disputado, até porque em Natal ele tem um programa que ele participa em alguns eventos, né? Em Natal, a Isso, TV de Natal é a Eu fiz TV União de Natal lá. TV União, né? Eu fiz TV União de Natal, aí acabei participando de alguns outros programas, por quê? Como falei, em 2017 surgiu o Carnaval de Salvador. Fiz a transmissão ao vivo, além da transmissão ao vivo, cheguei em Fortaleza e digo, cara, eu tenho que fazer isso acontecer. E agora? Como é que eu vou? Não consegui Fortal na época, enfim, por outros motivos, mas consegui algo que eu já tentava antes, a TV União de Natal fazia a transmissão ao vivo do Carnatal. Aí eu mandei meu currículo, mandei minhas entrevistas no trio elétrico, porque no Carnaval de Salvador, quando eu fui, eu tive muito medo, porque eu digo assim, cara, o que é que eu vou fazer aqui? Eu nunca tive a experiência de fazer um produto nacional. Como eu vou me comportar? Eu não sei, eu fui. A bagagem que eu tirei aqui, da aprendizado da época do raio da época de TV União de outras emissoras, foi o que eu usei para fazer o carnaval. Então, assim, usei essa bagagem que eu tinha, bati na porta da TV União de Natal, bati na porta da maneira de falar, mandei e-mail. Ó, vocês podem me contratar? Vocês me aceitam aí? Aí foi onde eu comecei a fazer o carnaval, a transmissão do Carnatal. Aí Natal, conheci outras pessoas. Aí tem Mirella Meg, enfim, tem uma galera muito massa, tem Anderson, tem Victor, que já eles já são da TV Ponta Negra, que é o SBT de Natal. É E isso. os mesmos me deram muito apoio. Encerrou o contrato, a emissora acabou não fazendo mais a transmissão do Carnatal, no caso. Aí eu fui dar entrevista, enfim, gerei autoridade porque eu fui dar entrevista na rádio, fui dar entrevista nos programas. Por quê? Quando eu fiz o Carnaval de Salvador, eu agreguei Carnaval de Salvador, comecei por Carnatal, comecei por Precaju, que na minha opinião é uma micareta que você deve conhecer também muito. Eu fui meio que, entre aspas, criando uma imagem muito ligada à micareta. Que isso me trouxe um lucro pro digital, que foi onde eu despertei e disse, olha, dá para fazer um Agre- lançamento aqui. E Legal. foi através do Carnaval de Salvador que eu comecei a lucrar dentro do digital.
Pois é assim, ó, eu queria conversar mais com o Antônio aqui, é assim, porque é muito legal a experiência que ele traz e, de fato, eu vejo que a gente vai poder agregar mais ainda nessa conversa e eu acho que eu vou transformar ela para um segundo momento. E se você quer o Antônio de volta aqui para conversar com a gente, aproveita o chat desse podcast para você comentar aí e aí ele volta para cá para a gente conversar mais. Mas eu queria primeiro agradecer, Antônio, a gentileza de você ter vindo aqui conversar com a gente, trazer parte daquilo que você viveu. A gente vai ter outro momento, com certeza, para fazer isso. Mas eu queria te perguntar o seguinte: é, cara, hoje o negócio está digital, né? O trabalho que se faz na TV a gente sabe que é primoroso. Você recentemente fez desses de sorteio, mas, cara, eu vejo que você também se identifica no digital e muito. E eu vi que Sim. você está rentabilizando essa tua presença como influencer. Você vem se destacando demais, né? E eu quero, antes de você responder, deixar claro que eu acho até que ele combina em estar, de repente, conduzindo um podcast como esse. O que é que vocês acham? Eu vou deixar essa perguntinha e vou abrir lá essa enquete lá no Instagram do Perspectiva Podcast para saber o que é que você acha. O que é que você acha do Antônio aqui no meu lugar conduzindo um podcast, tá bom? Mas antes, queria que você falasse sobre essa tua vivência no digital hoje como influencer. Cara, o que aconteceu? O digital, que muitas vezes você pensa só no produto digital, você pode ter muito bem um serviço que eu agreguei no digital para o Carnaval de Salvador. Minha renda no Carnaval de Salvador, ela é totalmente diferente da comunicação. Eu usei da comunicação para ter uma renda no Carnaval. Fiz o lançamento de um produto, de um serviço, no caso, passei o ano falando com story, com reels, e isso foi me agregando de uma forma para que eu pudesse pagar o carnaval, porque o carnaval de Salvador geralmente você paga ali em torno de R$ 6.000 para estar lá. Se você for calcular bloco, camarote, se você for pagar, esse número vai bem maior. E outra coisa, nesse período de carnaval, você atua como se fosse um agente, porque eu vejo que tem uma tremenda de uma oportunidade também nesse período de carnaval, né? Carnaval, como é que eu faço? Eu lanço meu serviço digital, que é um serviço da empresa que eu tenho parceria, Sim. lanço o serviço, as pessoas compram através do meu cupom, as pessoas compram através da minha pessoa, e eu sou comissionado. É como a gente fala, o afiliado, né? Sim. Ganho uma comissão, a comissão é uma comissão muito boa, que me traz uma renda muito legal no período do carnaval. Além do carnaval, o que é que eu penso? Vamos gerar oportunidade? Eu vou como repórter para algumas emissoras do Nordeste. Então, assim, eu ligo para a emissora, só quer conteúdo, Exclusividade, né? exclusividade. Se quer conteúdo, vou estar no camarote X, posso entrevistar artistas A, B e C, e eu te mando com exclusividade. Topa? Eu digo ok. O que é que eu faço? Eu vou para o camarote. Primeira renda, eu já faço no digital. Segunda renda, eu já entro ali como repórter de algum emissor Veículo. específico, de algum veículo. Aí eu vou pro network. Você sempre quando tá ali na sala de imprensa, você conhece alguém de São Paulo, você conhece alguém de outro estado, não na maneira digital, mas na maneira presencial. Legal. E isso me desperta para outras possibilidades, como o Carnaval de Salvador, ele é renda para todo mundo. Eu fiz uma enquete, geralmente as pessoas conseguem tirar ali, em um período enfim, de carnaval, o carnaval inteiro, por exemplo, mais de R$ 5.000 você trabalhando. O que é que as pessoas vendem? Tudo, meu amigo. A pessoa vende bombom. Bombom, quando eu digo bombom, não é chocolate, não, é aquela pastilha, que é enfim, aquela mesa que você vai em festa, vai as pessoas vendendo, é basicamente o que as pessoas vendem. As pessoas vendem água, as pessoas vendem cerveja, as pessoas vendem o Carnaval de Salvador. Ele é muito importante para a economia. É importante frisar isso aqui, sei que o nosso tempo está corrido, porque eu já vi muita gente falando mal do Carnaval. Mas você tem que aprender uma coisa: o Carnaval ele é de extrema importância para a economia, não só de Salvador, mas também para o Nordeste. Porque quantas pessoas passam por Salvador? São milhões de turistas. As Verdade. pessoas vão para lá para basicamente jogar dinheiro, deixar dinheiro. E a pessoa que está lá, não é uma pessoa, eu vou gastar minha fortuna aqui, não. As pessoas se planejam. As pessoas não chegam lá para gastar dinheiro, para estar, como eu já vi, infelizmente, as pessoas falando que, eu não vou deixar minha vida aqui, porque eu me acho mais importante que as outras pessoas, para estar no carnaval. Você sabe a importância do carnaval? Sabe qual é a renda que ele gera para as pessoas que estão ali dentro? Sabe quanto tempo é planejado um carnaval? Um carnaval ele começa quando começa o outro. 2026 começou quando o outro carnaval o de 2025, esse ano, estava ainda acontecendo. Então, assim, ganha o motorista de aplicativo, ganha o Cidade motorista, inteira ganha, né? todo mundo ganha. E é uma renda que você não ia ter. O dono do bloco ganha, o cambista ganha, o cara vende abadá ali.
Tome cuidado com o seu Abadá onde você for comprar com cambista, que ele pode. Não são todos cambistas, mas enfim, em todo lugar tem gente que é mau caráter, né? E às vezes você pode estar comprando um Abadá falso. Veja e tome cuidado, e principalmente quando for alugar algum imóvel. Tenha ciência e pegue alguém que lhe passe credibilidade para alugar. Porque, infelizmente, na internet as pessoas acabam fazendo anúncios que não existem. Tá aí mais uma vez a importância de você agregar a sua imagem, o seu trabalho, a sua carreira com credibilidade para você vender mais através da sua autoridade. Perfeito, então. Antônio, mais uma vez eu quero agradecer demais. Ó, lembrando, se você quer o Antônio novamente aqui, nós vamos abrir uma enquete lá no Instagram para saber se você quer realmente ele contando mais histórias, porque ele tem muita coisa para Eu já contar vi aí. só sobre carnaval. É, pois é, dá um episódio só falando do Só falando carnaval. sobre carnaval. Exatamente. Antônio, mais uma vez eu quero agradecer a gentileza de você ter vindo aqui. Aproveita que eu quero repetir aqui, repetir não, quero falar aqui, ó, @Antônio Teixeira Teixeira Real. Real é o Instagram que você vai lá e conhece toda a jornada dele. Lá tem muito trabalho, muito material que ele já fez ao longo dos anos. Eu vi, só hoje eu vi Durval Leles e teve o Carlinhos Brau no Isso. feed, no teu No feed feed, lá. tem muita gente. Tipo, eu comecei a gravar, acho que eu gravei muito artista. Eu acho que minha primeira foto do Instagram é Xande da Harmonia do Samba. Olha só, muita Há coisa. muitos anos, amigo, eu não vou lembrar, Muito. não. Tem muita coisa lá no Instagram dele, não perde, ó. Antônio Teixeira Real. Esse é o arroba para você ir lá e conhecer um pouquinho da jornada dele. Antônio, obrigado mais Eu uma que vez. agradeço. Tamo junto, viu? E para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, o meu muito obrigado. Eu prometo voltar num próximo episódio com mais esse bate-papo saudável para você, tá certo? Até a próxima. Tchau.